Oi, pessoal, eu tenho aqui uma notícia muito grave para passar para você agora. Na verdade, são algumas matérias confirmando isso, viu? Após o documento da captura do Maduro ser assinado, o pior foi confirmado nesse momento para Maduro, Nicolás Maduro da Venezuela. Vou mostrar para vocês aqui, tem mercenários envolvidos, viu? Tem 2 soldados americanos envolvidos. O Marco Rubio, dos Estados Unidos, ele confirmou aqui o que eu vou mostrar para você neste momento. É notícia realmente de última hora, do último minuto. Preste muita atenção aqui para você que está por fora do que está acontecendo, né? Talvez é a primeira vez que está aqui no canal, ou então você tem chegado há pouco tempo aqui. Eu tenho acompanhado com vocês a situação na Venezuela, né? Tenho falado sobre várias notícias do Brasil e do mundo, mas temos aqui focado bastante nos últimos acontecimentos da Venezuela, envolvendo ali a região de Essequibo, que é uma região da Guiana, que o Maduro está querendo dominar. Ele está querendo colocar ali governador, deputados, né? Ele quer colocar um governador, 8 deputados na região de Essequibo e explorar todo o petróleo da região. É como você está vendo na tela aqui, ó, o governo Maduro convoca a votação em Essequibo, que é área rica em petróleo e sob controle da Guiana. Entenda que os Estados Unidos é quem está protegendo a Guiana. Então essa tentativa do Maduro de dominar Essequibo está fazendo os Estados Unidos ter uma reação urgente, né, de proteção aí contra a Guiana, porque nesse domingo, dia 25, foi confirmado eleições ali venezuelanas, né, e dentro dessas eleições já vão eleger o governador para esse equipe. Isso, para o presidente da Guiana, é um absurdo que o Maduro está fazendo, né? Para nós que estamos vendo aqui, é um absurdo tudo que está acontecendo, querer tomar uma terra, né, hoje em dia dessa forma. Os Estados Unidos não está aceitando isso, e algo aconteceu aqui, ó. O Nicolás Maduro, ele anunciou nesses dias, né, que ele iria eleger um governador e 8 deputados, mas sem a participação de pessoas que moram na região. Olha só a estratégia, hein? Uma eleição para escolher um governador e 8 deputados que irão representar a região de Essequibo, que é uma área muito rica em petróleo, né? Internacionalmente reconhecida como parte da Guiana. A Maria Corina Machado, ela entrou no meio disso. Tem algo grave aqui sobre a Maria Corina. Olha só o que ela falou aqui, ó. Presta atenção, você que está assistindo e ainda não é inscrito aqui do nosso canal, inscreva-se agora e já ative o sino com todas as notificações aqui embaixo para você receber o aviso dos próximos vídeos, né? Já deixa o seu like também aqui, para você mostrar o seu apoio e ajudar a gente a alcançar mais pessoas com esse vídeo. Olha só, a Maria Corina pede o boicote à eleição em Essequibo. Farsa. Opositores acusam o ditador Maduro de realizar eleições em região controlada pela Guiana para esconder a ilegitimidade do regime. Olha aí, a líder da oposição venezuelana, Maria Corina Machado, fez um pedido aos venezuelanos para não comparecerem às eleições desse domingo 25. E aí, será que o povo vai comparecer, né? Será que o povo vai lá votar? A Maria Corina, que tem a grande influência aí, e foi apresentar documentos mostrando que, na verdade, o Maduro não ganhou as eleições do ano passado, que o González, né, ganhou com 70% dos votos e tal, mas o Maduro acabou tomando o poder, e a Maria Corina está aí, ó, tem uma grande voz, né, diante do povo venezuelano, tá falando pro povo não ir nessa eleição, que é uma farsa. Maduro tá querendo fazer coisa errada aí, né, como sempre nós estamos vendo. E diante disso, temos informações aqui confirmadas, olha só, sobre um monitoramento, né, dessa eleição. Dá uma olhadinha aqui comigo, ó. Eles estão falando aí, ó. Deixa eu colocar aqui na tela. Mais de 400 observadores internacionais monitorarão as eleições legislativas na Venezuela. Tá? Essas eleições aí nesse próximo domingo serão observadas por mais de 400 observadores internacionais, informou o Nicolás Maduro, tentando de alguma forma aí legitimar esta eleição que está vindo de um cenário altamente contraditório, né, sem transparência nenhuma. E diante disso, ó, mais de 50 mercenários foram capturados antes das eleições desse domingo na Venezuela. Segundo o Maduro aí, né, ele está acusando esses mercenários de plantar bombas ofensivas e violentas e tal. É o que o Maduro está acusando eles. E a gente está acompanhando aí as ações do Maduro, mostrando que ele está demonstrando
coragem para enfrentar os Estados Unidos, essa coragem toda devido ao apoio da Rússia e do Irã, porque a carta na manga aí do Maduro é falar para os Estados Unidos que se os Estados Unidos tentar impedir, a Venezuela vai ter o apoio da Rússia, do Irã, pode ter o apoio da Coreia do Norte, Dragão Vermelho, né? Como o Maduro tem feito alianças nesses últimos tempos. E aí a situação vai se estendendo para o mundo todo, né, gente? E aí qual será a atitude dos Estados Unidos, do Trump, até esse domingo? Eles vão fazer alguma coisa ali, né, de forma militar, eles vão intervir de forma militar contra a Venezuela antes das eleições? Vão esperar chegar o dia das eleições? Qual é a sua opinião sobre isso? Eu tenho uma matéria para colocar aqui. Marco Rubio assina o documento e tem a notícia aqui falando sobre a captura, né, do Maduro, prisão de Maduro, 2 soldados. Tem muita coisa aqui nessa matéria. Presta atenção, vou colocar aqui na tela para você. Matéria importante agora. Acompanhe comigo aqui neste momento. You have a very strong Iranian presence. The Iranians, in fact, are exploring or, in fact, are beginning to build for manufacture of Iranian drones in our own hemisphere. Not to mention the long practice of the Venezuelan regime of providing... Urgente. Caracas prende supostos mercenários da OTAN e ministro da Defesa denuncia plano internacional para invadir a Guiana à força e situação foge do controle e Maduro não sai, às ruas temendo seu abate. A situação política e militar na América do Sul ganha novos contornos dramáticos nas últimas horas, com revelações vindas de Caracas. 2 indivíduos identificados como supostos mercenários estrangeiros foram capturados pelas autoridades venezuelanas em circunstâncias que ainda estão sendo mantidas em sigilo. O anúncio ocorre praticamente no mesmo momento em que o ministro da Defesa da Venezuela, Vladimir Padrino Lopes, fez declarações contundentes acusando diretamente potências internacionais de estarem articulando um plano para intervir militarmente na região da Guiana, utilizando-a como pretexto para pressionar o governo venezuelano. Embora as autoridades não tenham divulgado publicamente os nomes nem as nacionalidades dos detidos, fontes próximas ao aparato de segurança do país indicam que os 2 homens estavam operando em território venezuelano de forma clandestina e estariam ligados a ações de desestabilização interna. Há suspeitas de que fariam parte de uma rede mais ampla que estaria sendo utilizada para infiltrar recursos, armas e inteligência dentro da Venezuela, com o objetivo de criar um cenário de instabilidade controlada. O presidente Nicolás Maduro já havia alertado em diversas ocasiões anteriores sobre a presença de elementos pagos em operações de sabotagem. Os 2 detidos foram apresentados publicamente sob forte esquema de segurança. Ambos aparentavam estar fisicamente debilitados, e autoridades do Serviço Bolivariano de Inteligência não descartam que os mesmos sejam apenas uma parte de uma operação ainda em andamento, possivelmente com ramificações no exterior. O governo venezuelano, até o momento, evita acusar diretamente qualquer nação específica, mas fontes ligadas ao Palácio de Miraflores falam em influência de poderes extra-regionais com histórico intervencionista. Em meio a esse ambiente já tenso, as declarações feitas pelo ministro Vladimir Padrino Lopes em coletiva transmitida pela televisão estatal levantaram o tom da crise. Segundo ele, há um movimento internacional, já em fase de preparação, que pretende utilizar o território da Guiana como plataforma para iniciar uma agressão direta à Venezuela. Em suas palavras, trata-se de um plano que envolve o que classificou como elementos de forças especiais de países estrangeiros, que estariam se posicionando na fronteira oriental com o objetivo de provocar um conflito sob pretextos humanitários ou jurídicos, utilizando como desculpa o litígio histórico envolvendo o território de Essequibo. Padrino Lopes foi claro ao afirmar que a pátria não será intimidada por ameaças externas disfarçadas de diplomacia e que a Venezuela tem conhecimento detalhado dos movimentos logísticos de forças armadas estrangeiras em coordenação com o governo da Guiana. De acordo com ele, há movimentações de tropas e equipamentos bélicos nos arredores de Linden e Lethem, regiões próximas à fronteira venezuelana, o que em sua visão revela que a escalada não é mais teórica. O ministro da Defesa não citou diretamente o envolvimento de forças militares da América do Norte, mas deixou clara a influência de uma grande potência que mantém bases militares no Caribe e no norte do Brasil. Padrino sugeriu que essas forças teriam como objetivo final não apenas proteger os interesses da Guiana na disputa do Essequibo, mas também garantir o controle de reservas estratégicas de petróleo que se encontram no território em disputa. A ExxonMobil, que já opera com ampla liberdade na região,
seria uma das beneficiadas dessa possível intervenção, apontou o ministro. Nos bastidores diplomáticos, o discurso da Venezuela encontra eco em outras capitais da América Latina, preocupadas com a possibilidade de um novo foco de conflito militar em pleno continente. O Brasil, que faz fronteira direta com a Venezuela e com a Guiana, evita declarações públicas mais incisivas, mas fontes do Itamaraty confirmam que há um aumento da vigilância e do monitoramento de movimentos militares na faixa amazônica. Enquanto isso, o governo da Guiana continua reforçando suas posições com apoio externo. Acordos recentes assinados com potências estrangeiras permitem a presença de consultores militares e o uso de bases aéreas para operações conjuntas de segurança regional. Analistas consideram que tais acordos, embora apresentados como medidas defensivas, podem estar sendo utilizados como ponte para transformações mais profundas no equilíbrio militar da região. A detenção dos 2 supostos mercenários é, portanto, apenas a ponta de um iceberg mais amplo que parece estar se formando ao longo da fronteira leste da Venezuela. Fontes militares afirmam que Caracas iniciou um redesdobramento de tropas em áreas estratégicas do estado de Bolívar e que drones de vigilância têm sido utilizados para mapear possíveis pontos de infiltração ao longo do rio Cuyuni. Apesar da gravidade dos acontecimentos, o governo venezuelano ainda não recorreu a ações militares ostensivas, mas deixou claro que considera a situação como um alerta máximo. O presidente Nicolás Maduro, em pronunciamento breve, afirmou que a Venezuela está em posição de defesa permanente e que qualquer incursão será considerada ato de guerra. O cenário, portanto, se complica com rapidez. A prisão dos 2 estrangeiros, o alerta do ministro da Defesa e os movimentos silenciosos de tropas ao longo da fronteira compõem um quadro em que a diplomacia começa a ceder espaço à tensão militar. Analisando os eventos com base nas informações disponíveis, fica evidente que a Venezuela se vê hoje em um cerco progressivo, tanto em termos de soberania territorial quanto de autonomia estratégica. A situação na Guiana, que durante décadas foi tratada como uma disputa diplomática com escassa atenção internacional, agora assume contornos geopolíticos mais perigosos à medida que interesses estrangeiros, recursos energéticos e rivalidades regionais se cruzam em um espaço altamente sensível. Se confirmadas as movimentações de tropas estrangeiras com intenções hostis, Caracas poderá utilizar a retórica da defesa nacional para justificar medidas de retaliação que incluam o bloqueio do acesso terrestre à Guiana ou ações de intimidação aérea. Por outro lado, a prisão dos supostos mercenários estrangeiros pode ser interpretada como uma tentativa do governo venezuelano de alertar sobre infiltrações que visam minar sua autoridade desde dentro, preparando o terreno para ações externas sob o pretexto de combater um governo desestabilizado. A narrativa de soberania ameaçada pode funcionar não apenas como escudo interno para unir a população, mas também como ferramenta diplomática para angariar apoio de aliados históricos, como a Rússia ou o Irã em fóruns internacionais. O momento é de alerta total, e os próximos dias serão decisivos para determinar se a escalada em direção a um conflito regional será inevitável ou se ainda há espaço para contenção. O que já parece claro é que, com a prisão dos supostos agentes estrangeiros e as declarações de Vladimir Padrino Lopes, a Venezuela acaba de dar um passo decisivo para assumir uma postura mais confrontadora e menos conciliadora frente à crescente pressão internacional.